O vereador Rodrigo Braga, de Sete Lagoas, apresentou uma proposta de lei em defesa da democracia e contra a ditadura. A matéria provocou discordância entre alguns vereadores, embora tenha sido aprovada por 12 votos a 0. Ditadura nunca mais. Com ênfase, o vereador Rodrigo Braga, do Partido Verde, defendeu as liberdades individuais e coletivas asseguradas pela Constituição Federal. Ao mesmo tempo, criticou a ditadura militar de 1964 e o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ditadura nunca mais. Estudos comprovam que grupos nazistas neoliberais cresceram mais de 200% nos últimos 4 anos. Mais de 200%. Inclusive está aqui na justificativa desse projeto. Nunca tivemos índices tão altos de violência contra grupos menos favorecidos, grupos colocados à margem. Estamos no topo mundial de feminicídio, mortes contra transexuais e outros. Povos indígenas morrendo de fome. Garimpos tomando conta de regiões antes cuidadas pela administração pública, pela nossa nação. Por outro lado, o vereador Iveson Gomes rebateu as ideias de Rodrigo Braga. Para Iveson, nunca houve tanta liberdade quanto no governo Bolsonaro. Pastor Alcides bem disse a respeito da ditadura. E eu queria parafrasear aqui Rui Barbosa. A pior ditadura é a do judiciário. Contra ela, ninguém pode recorrer. E foi-se dito tanto na última gestão presidencial de ditadura, e nunca se teve um povo tão livre como o povo brasileiro. E hoje, no início do mandato desse nosso presidente eleito, já temos visto aí ações que, infelizmente, parecem uma ditadura. Basta ver essa última PL da fake news aí, como ela tem tramitado. Então, corremos um grave risco de viver uma ditadura. Então, nada mais do que justo, de, neste momento agora, esse anteprojeto que vem falar ditadura nunca mais. Rodrigo Braga retrucou o colega logo em seguida. A gente precisa realmente pensar, precisa realmente entender que a gente viveu um retrocesso. E não há nenhum grupo social que eu conheça, quando você pensa a nível de raça, a nível de cultura e outros níveis, que não tenha visto claramente o desmanche de políticas públicas contra essa minoria. O índice de violência aumentou de forma absurda, e não foi à toa, porque existia, inclusive, o incentivo à violência e ao uso de armas até dentro das próprias igrejas. Isso a gente viu claramente em todos os momentos do último governo. O vereador Pastor Alcides, por sua vez, defendeu o regime militar de 64. Eu observo que de 64 a 85 nós tivemos um governo de regime militar. Eu não concordo com a expressão ditadura naquele período. Foi um período que eu vivi, convivi, observei a ordem, observei a liberdade, observei, na realidade, os princípios de conservação, na realidade, dos parâmetros e pilares de sustentação de uma sociedade pacífica e tranquila. Naquele período, realmente, aconteceram alguns fatores que, no dia 15 de abril de 64, o Congresso Nacional elegeu Humberto de Alencar Castelo Branco como presidente, o primeiro presidente do período do regime militar. E nós tivemos um período de 24 anos de estabilidade, tranquilidade, de progresso. O debate prosseguiu. O vereador Gilson Liboreiro discordou, relembrou os anos de chumbo pelo qual sua geração passou. Eu tenho muita honra de ter cursado a UFMG.
Eu tenho muita honra de ter participado do Centro Acadêmico Afonso Pena. Nós enfrentamos a polícia. Várias vezes eu fui preso da Polícia Federal, dormi no porão sem janela, por questões de democracia. Então, esse projeto eu peço só para se fazer uma homenagem a milhares de pessoas que perderam a vida no regime militar. Milhares de pessoas. Por opressão, por repressão. O presidente Caio Valassi se manifestou em seguida. Faço coro com Vossa Excelência. A ditadura militar durou 21 anos entre 1964 e 1985. Em Sete Lagoas houve a prisão de padres do então Seminário São Pio X, além da cassação do mandato do então deputado federal João Herculino de Souza Lopes, no dia 16 de janeiro de 1969, pelo ato institucional número 5, decretado pelo general e presidente, à época, Arthur da Costa e Silva.